Já voltamos e você está assistindo o Clube 700. Se tem um pedido de oração a fazer, pode ligar para a gente. Os números das nossas centrais de atendimento estão no seu vídeo. Ligue e um conselheiro vai conversar com você e orar por sua vida. Paul Thomas sente dores no peito e vai parar no hospital. Era um ataque cardíaco. A situação de sua saúde se complica tanto que chega ao ponto dos médicos orientarem a família a desligar os aparelhos que mantinham seu corpo funcionando. Já não havia mais esperança. Como terminou essa história? Veja só. Era 1h30 da manhã quando Val Thomas acordou de repente com fortes dores no peito. Ela ligou para sua irmã. O telefone tocou, olhei para o relógio e pensei que tinha algo errado. Talvez fosse a Val para me dizer que havia acontecido algo com nossa mãe ou irmão, mas ela perguntou se eu podia ir até lá. Respondi que sim e quis saber o que era. Ela estava com dores no peito e suando muito. Eu disse que ia para lá. Val ligou para a ambulância e para o seu filho Tim. É claro que quando o telefone toca de madrugada, você acha que é algum problema. Eu saí imediatamente. Mas uns 5 minutos depois, minha esposa me ligou, chorando. Ela tinha perdido contato com a minha mãe. Subi as escadas chamando o nome dela, mas ela não respondia. E quando entrei no quarto, ela estava caída no chão. Ela estava pálida. E eu só consegui dizer, meu Deus. Quando cheguei, os paramédicos já estavam lá fazendo massagem cardiorrespiratória. Ela estava pálida. Coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar. Eu disse, mãe, se você quiser ir para casa e ficar com Jesus, então vá. Pode ir. E depois disso eu disse, Senhor, ela está em suas mãos. No hospital, Val foi colocada em uma máquina chamada Arctic Sun, que diminui a temperatura do corpo para evitar danos aos órgãos e ao corpo. Bem, havia pouca esperança. Os números e as estatísticas mostram que, especialmente após uma parada cardíaca, menos de 5% tem alta do hospital. Os pacientes desse tipo ficam em permanente estado vegetativo. Val sofreu mais 2 ataques cardíacos nas 10 horas seguintes. O monitor que media as ondas cerebrais não mostrava nenhuma atividade. O Dr. Eggleston veio e disse que eu precisava tomar uma decisão. Se tiraríamos os aparelhos, pois era a única coisa que a mantinha respirando. Familiares oraram, intercedendo perante Deus. Eu disse, meu Deus, preciso de uma confirmação. Se o que estou prestes a fazer é a coisa certa. Então tive uma sensação de paz. E as outras pessoas na sala também tiveram. Era a confirmação de que era a decisão certa. Eles decidiram desligar os aparelhos e colocar um fim à vida de Val. Eles desligaram a máquina. Mas quando começaram a tirar o tubo, disseram que o braço e a perna esquerda se moveram. Automaticamente pensaram que fossem os nervos. A enfermeira tirou o acesso e disse, Senhora Thomas, eu lamento. Ela estava falando sozinha, claro. Mas minha mãe tossiu. Minha mãe tossiu e respondeu. Ela disse, tudo bem, querida. Acordou? E a enfermeira não acreditou. Então minha mãe perguntou onde estava o filho dela. O hospital ligou rapidamente para a família de Val. Fiquei impressionada quando ligaram dizendo que ela estava viva. Não sabia se chorava ou ria. Acho que fiz as duas coisas. Quando acordei, não fazia ideia do que tinha acontecido. Minha família começou a me contar, aos poucos, o que havia se passado. Eu lembro de ter visto um brilho, uma luz no pé da minha cama. A equipe do hospital realizou exames imediatamente. Eles estavam impressionados e me contaram tudo o que minha família tinha dito para mim. E disseram também que meu coração estava novo em folha. E eles não encontravam nada de errado com ele, nada. Eu conversei com eles e eles ficaram impressionados por eu conseguir falar tão bem.
eu estava em outro hospital e as enfermeiras me mandaram uma mensagem. E então eu voltei correndo para ver com os meus próprios olhos, porque era certamente um feito incrível e um milagre. Val foi transferida para uma clínica em outra cidade para exames complementares. Quando eu cheguei lá, eles não acreditavam que meu coração estava bem depois do que aconteceu. E não viram nada de errado. E disseram que a medicina não poderia ter feito aquilo, nem os médicos poderiam. E eu disse, sim, foi um milagre de Deus. Bem-vinda! Tudo bem, estou de volta! Eu Há cheguei, coisas eu estou de volta! que nem nós nem as enfermeiras conseguimos explicar. E eu acho que este caso se encaixa nisso. Eu fui do deve perder sua mãe para perdeu sua mãe. E ela voltou a viver. Agradeço a Deus por ter me trazido de volta. Por isso faço o que Ele quer que eu faça. E meu filho, Tim, é incrível como ele mudou depois de tudo que aconteceu comigo. E todas as manhãs, quando eu me levanto, agradeço a Deus por receber esta graça de suas mãos. E todas as noites, quando vou dormir, agradeço a Deus pelo dia que tive. Val viu a morte bem de perto. A medicina não dava esperanças para ela e aquele parecia ser o fim. Mas o fim de uma etapa, de um ciclo, não da vida. Pois quando alguém escolhe viver seus dias para Deus, amando e buscando obedecer sua vontade, essa pessoa não morre. Ela vai viver eternamente junto do Pai. Em contrapartida, existem muitas pessoas que escolheram outro caminho. Vivem a revelia de Deus, desprezam os seus estatutos, desobedecem mandamentos, vivendo conforme a força do seu próprio braço, confiadas em si mesmas ou em falsos deuses, como o dinheiro, por exemplo. Muitas dessas pessoas experimentam a morte em vida. Elas respiram, correm, falam, mas estão mortas em seus delitos e pecados. Porém, Deus não as ama menos por isso. Ele permanece o mesmo, santo, poderoso, soberano, cheio de graça e amor. Deus continua esperando que essas pessoas se voltem para Ele, para que então usufruam de sua amizade e da vida abundante que foi conquistada para nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A escolha é sua. Deus trouxe esperança e vida para a humanidade quando enviou o seu Filho para reconstruir a ponte que leva até Ele. Cristo nos reconciliou com Deus através da cruz e tudo o que precisamos é crer neste sacrifício e receber o que nos foi oferecido de graça. Você quer ter vida também? Vida eterna? Se for o que você deseja fazer, creia em seu coração e ore agora comigo. Vamos lá? Ó Deus, eu quero conhecer a vida abundante que foi conquistada para mim na cruz do Calvário. E também quero usufruir da companhia eterna do Senhor quando eu partir desse plano para os teus braços. Por isso e para isso, eu abro agora o meu coração para ti. E te convido, vem morar em mim, Jesus, mudando os meus dias, reescrevendo a minha história e mudando os meus pensamentos. Eu te entrego o controle absoluto da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E se você tem um pedido de oração, ligue para a central de atendimento do Clube 700. Será um prazer te conhecer e orar por você.